Sim, nós a semana passada abordamos alguns desenvolvimentos do movimento da reforma à margem do movimento de Lutero. Vimos sobre os três profetas de Vical, homens que se diziam inspirados por Deus e que procuraram juntar-se à reforma, mas suscitando confusão e vergonha para a causa de Deus, porque eles não eram verdadeiros profetas. Vimos também sobre Thomas Müntzer, um teólogo da reforma radical que pagou com a vida as suas ideias que se opunham, na verdade, às ideias de Lutero, e foi basicamente esses dois aspectos que vimos sobre o desenvolvimento da reforma da Alemanha à margem da reforma liderada por Lutero. Hoje vamos ver duas coisas. Vamos ver o que aconteceu na Dieta de Spires de 1529 e vamos ver o que aconteceu na Dieta de Augsburgo de 1530. Foram duas dietas, duas importantes reuniões do Império Sacro-Germânico-Romano e foram muito importantes para o desenvolvimento da causa da reforma na Alemanha e depois na Europa. É isso que vamos estudar agora. Pronto. Então vamos começar pela Dieta de Spires. Para já dizer o que é que significa esta palavra dieta. Era o nome que era dado no Sacro Império Romano Germânico à reunião magna de todos os representantes de todas as partes do Império numa determinada cidade para tratar dos negócios e dos assuntos do Império, da regência e da direção do Império. E no Império chamava-se essa Assembleia, que seria um pouco como a nossa Assembleia da República, só que eles chamavam-lhe a Dieta. Então, esta Dieta de Spires de 1529 foi muito importante. Na verdade, Ellen White diz-nos que um dos mais nobres testemunhos em favor da reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Spires de 1529. A sua coragem, fé e firmeza conquistaram para as épocas futuras a liberdade de pensamento e de consciência. Foi o seu protesto que deu à Igreja, saída da reforma, o nome de Igreja Protestante. Na verdade, os princípios estabelecidos no protesto dos príncipes são a verdadeira essência do protestantismo. Ficamos assim a saber porque é que as igrejas da reforma, nomeadamente a Igreja Luterana, foi designada pelos católicos como a Igreja Protestante. Foram designados protestantes por causa do protesto que os príncipes da reforma, adeptos da reforma, apresentaram nesta Dieta de Spires de 1529. Na verdade, a reforma tinha progredido bastante, além do tumulto, apesar do tumulto e da contenda entre as nações, devido a uma conjuntura política favorável. É que tinha havido várias divergências políticas no Império que tinham impedido que os adeptos de Roma se unissem para combater os adeptos da reforma liderados por Lutero. E por isso a reforma tinha progredido. Mas por volta de 1526, os potentados favoráveis ao poder papal puseram de parte as suas disputas e começaram a fazer causa comum contra a reforma. A Dieta de Spires de 1526 tinha permitido a cada Estado do Império uma plena liberdade em assuntos de religião, até que se reunisse um concílio geral da Igreja. No entanto, o Papa não estava satisfeito com esta decisão, pelo que o Imperador Carlos V convocou uma segunda dieta a realizar em Spires em 1529. O seu propósito era esmagar a chamada heresia. Os príncipes deveriam ser convencidos por meio pacífico, se possível, a colocarem-se contra a reforma. Mas se os meios pacíficos falhassem, o imperador estava preparado para recorrer à espada, à violência, à força. Os comunistas ficaram exultantes. Eles compareceram em grande número em Spires, revelando abertamente a sua hostilidade para com os reformadores. Os príncipes favoráveis à reforma foram até proibidos de permitir que o evangelho fosse pregado nos seus aposentos. O eleitor da Saxónia, que era o estado onde Lutero vivia e ensinava, não obedeceu esta proibição e milhares de pessoas afluíram aos serviços religiosos reformados realizados na sua capela. Na dieta, uma mensagem do imperador anunciou a todos os dignitários do império que, dada a decisão de conceder liberdade de consciência, tinha dado origem a grandes desordens, nomeadamente à Guerra dos Camponeses, como nós vimos a semana passada, o imperador exigia que aquela decisão fosse anulada.
Esta decisão arbitrária provocou a indignação e o alarme dos príncipes evangélicos. A tolerância religiosa tinha sido legalmente estabelecida e os Estados evangélicos estavam decididos a oporem-se a esta violação dos seus direitos. Lutero, ainda sob o interdito imposto pelo Edito de Worms, não pudera estar presente em Spires, mas o movimento da reforma estava representado por outros reformadores que colaboravam com Lutero. Ao lado destes estavam também os príncipes evangélicos, os príncipes adeptos da reforma. O nobre Frederico da Saxónia já tinha morrido, mas o duque João, o seu irmão e sucessor, também apoiava a reforma luterana. Os romanistas exigiram que os Estados que haviam aceito a reforma se submetessem à jurisdição de Roma. Por outro lado, os reformadores exigiam o respeito pela liberdade de consciência que havia sido concedido anteriormente. Para atingir um compromisso, o imperador propôs que, onde a reforma ainda não tinha chegado, o Edito de Worms devia ser rigorosamente aplicado. Por outro lado, nos estados em que a população tinha aderido à reforma, não se deviam realizar novas mudanças, deveria ser permitida a celebração da missa católica, não deveria ser permitido que mais católicos se convertessem ao luteranismo. Esta proposta foi aceita pela maioria dos dignitários presentes na dieta, o que trouxe grande satisfação aos prelados romanos. Entretanto, os reformadores perceberam claramente que, se este edito fosse aplicado, a reforma não poderia continuar a sua progressão onde ainda não era conhecida, nem podia ser solidamente estabelecida onde já estava presente. A liberdade de expressão seria proibida, não seriam mais permitidas novas conversões. Era esse edito que os amigos da reforma se viam agora obrigados a aceitar sem discussão. As esperanças do mundo pareciam estar prestes a serem extinguidas, diz-nos Ellen White neste capítulo. Quando os príncipes adeptos da reforma se reuniram, todos estavam profundamente perturbados. A pergunta que eles faziam era: o que faremos? Deveriam os líderes da reforma submeterem-se à força da maioria e aceitar o edito repressivo? Felizmente eles compreenderam que o princípio em que estava assente o edito era inaceitável. E qual era esse princípio? Era o direito que Roma se arrogava de forçar a consciência e proibir a livre pesquisa da verdade. Assim, se era permitido aos príncipes e aos seus súbditos luteranos o gozo da liberdade religiosa, tal era uma concessão de favor e não o reconhecimento de um direito. A aceitação do compromisso que era oferecido aos príncipes luteranos implicava que a liberdade religiosa deveria ser confinada aos Estados reformados e que para toda a cristandade a livre pesquisa da verdade e a adesão à reforma seriam crimes castigados pelo calabouço e pela fogueira. Ou seja, aceitar este compromisso era trair nesta hora suprema a causa do Evangelho e as liberdades da cristandade. E foi assim que os príncipes decidiram, pois, rejeitar o edito proposto. A sua posição era a de que em assuntos de consciência a maioria não conta. É ao decreto de 1526 que devemos a paz que o Império goza presentemente, diziam eles. A abolição desse decreto iria suscitar o tumulto na Alemanha. Diziam também que a dieta é incompetente para fazer algo mais do que preservar a atual liberdade religiosa até que haja um concílio geral da Igreja. Por outro lado, os adeptos de Roma procuraram suscitar divisões entre os apoiantes da reforma e intimidar todos os que não se tinham declarado pela reforma. Entretanto, o rei Fernando, representante do imperador na dieta, viu que o decreto iria suscitar perigosas divisões para o império, a não ser que todos os príncipes fossem levados a aceitá-lo e a apoiá-lo. Assim ele procurou persuadir os príncipes reformados, fazendo-lhes notar que o imperador os recompensaria abundantemente. Mas a resposta dos príncipes foi simples: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para manter a paz e para honrar Deus. Perante esta resposta, o rei Fernando tornou claro ao eleitor da Saxónia e aos seus amigos que o edito estava prestes a ser aprovado
e que a única opção dos príncipes reformados era de se submeterem à maioria. Entretanto, os príncipes evangélicos decidiram não se submeter à pressão que pesava sobre eles e trazer o seu protesto perante a dieta sem demora. Foi escrita uma solene declaração que foi apresentada a esta importante Assembleia. O protesto diz o seguinte, e aqui é o famoso protesto dos príncipes que deu o nome de Igreja Protestante à Igreja Luterana. O protesto dizia: nós protestamos perante Deus, o nosso Criador, Redentor e Salvador, que um dia será nosso juiz, e protestamos também perante todos os homens que nós, em nosso favor e em favor do nosso povo, não consentimos nem aderimos ao decreto proposto em tudo o que nele é contrário a Deus, à sua santa palavra, à nossa consciência e à salvação da nossa alma. Estamos decididos a manter a pregação pura e exclusiva da sua palavra, tal como ela se encontra nos livros bíblicos do Velho e do Novo Testamentos, sem adicionar seja o que for que lhe seja contrário. Esta palavra é a única fonte de verdade, é a regra segura de toda a doutrina e de toda a vida, e nunca poderá falhar ou enganar-nos. Por essa razão, nós recusamos o jugo que nos querem impor. E assim terminava o protesto. Quando este protesto foi realizado pelos príncipes luteranos, a maioria dos representantes ficou dominada por um sentimento de admiração e de alarme. Dissensão, conflito e derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Os reformadores, seguros da justiça da sua causa e confiantes no braço do Omnipotente, mostraram-se cheios de coragem e de firmeza. Neste momento devemos notar que os princípios contidos neste protesto, realizado pelos príncipes, constituíam a essência do protestantismo. Este protesto opõe-se a dois abusos em matéria de fé. O primeiro é a intrusão do magistrado civil. O segundo é a autoridade arbitrária da Igreja. Em vez destes dois abusos, o protestantismo coloca o poder da consciência acima do poder do magistrado e coloca a autoridade da palavra de Deus acima da autoridade da Igreja visível. Todos os ensinos em matéria de religião devem estar submetidos à Bíblia. Assim, o protesto de Spears foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito que têm todos os homens de adorar Deus segundo os ditames da sua consciência. Uma vez feita esta declaração, toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como expressão da sua fé reformada. Foi também durante a dieta de Spears que ocorreu um episódio que mostra bem o perigo que corriam os príncipes, mas que indica também como Deus estava a agir para proteger os fiéis. Durante um dos últimos dias da dieta, um teólogo protestante de Heidelberg, Simon Grinaeus, tinha ficado escandalizado com o conteúdo de um sermão pregado por Faber, um destacado teólogo papal. No fim do sermão, Grinaeus abordou Faber e censurou-o por ter defendido certos erros detestáveis. Faber dissimulou sua cólera, mas foi imediatamente pedir ao rei Fernando que emitisse uma ordem de prisão para deter Grinaeus. Nesse mesmo dia, apresentou-se a Melanchthon, um velho homem, de ar grave e sério, mas que o reformador desconhecia. O velho homem comunicou a Melanchthon que dentro de poucos minutos seriam enviados pelo rei soldados para prenderem Grinaeus. Dando fé ao aviso e acreditando nele, Melanchthon foi em busca do amigo e conduziu-o apressadamente pelas ruas de Spears em direção ao rio Reno, forçando-o a atravessar o rio. Grinaeus estava espantado com a precipitação de Melanchthon. Este último esperou então até que o seu amigo Grinaeus atravessasse o rio. Só que quando Grinaeus se encontrou do outro lado do rio, a salvo dos seus perseguidores, é que Melanchthon regressou a casa. Ao aí chegar, ficou a saber que os soldados do Império tinham revistado toda a casa em busca de Grinaeus, mas este tinha sido salvo pelo um aviso vindo da parte de Deus.
Entretanto, para pacificar as divisões que perturbavam o Império, Carlos V, o imperador, convocou uma nova dieta para 1530, a realizar-se na cidade de Augsburgo. Todos os príncipes do Império foram convocados, incluindo os príncipes protestantes. O príncipe eleitor da Saxónia, estado onde Lutero vivia e ensinava, foi aconselhado pelos seus conselheiros a não comparecer na dieta. Porquê? Porque, segundo eles, o imperador pretendia apenas armar uma armadilha aos príncipes protestantes. No entanto, Lutero aconselhou o seu príncipe a ir. Ele disse-lhe: Deus é fiel, ele não nos abandonará. Assim, o eleitor da Saxónia decidiu partir para Augsburgo. Lutero acompanhou a comitiva até Coburgo, tendo sido nessa jornada que ele escreveu aquele famoso hino que nós ainda hoje na Igreja Adventista cantamos: Castelo Forte é nosso Deus. Este hino foi cantado na viagem e revigorou a fé do eleitor e dos seus acompanhantes. Os príncipes reformados tinham determinado pôr por escrito uma exposição dos seus pontos de vista doutrinais, assentes em provas textuais da Bíblia, para que fosse apresentada perante a dieta. A preparação deste credo ficou a cargo de Lutero, Melanchthon e de outros destacados teólogos protestantes. A Confissão de Augsburgo, como ficou conhecida, seria aceita pelos protestantes como sendo uma exposição da sua fé. Assim, depois de redigir a Confissão, chegou o momento dela ser assinada. Os teólogos achavam que a Confissão deveria ser assinada apenas por eles, para impedir que se fizesse uma leitura política da mesma. No entanto, os príncipes protestantes decidiram também assinar a Confissão da Fé protestante. Perante a objeção colocada por Melanchthon, o eleitor João da Saxónia respondeu o seguinte: Deus não permita que eu seja excluído de assinar. Estou decidido a fazer o que é correto, sem me preocupar com a minha coroa. Desejo confessar o Senhor Jesus. O meu barrete de eleitor não é tão precioso para mim como a cruz de Jesus Cristo. E tendo dito isto, ele assinou a confissão. Outro príncipe, ao tomar a pena, afirmou: se a honra do meu Senhor Jesus o exigir, estou disposto a perder todos os meus bens e mesmo a minha vida. Eu prefiro renunciar aos meus súbditos e aos meus estados do que receber outra doutrina, que não aquela que está contida nesta confissão de fé. Passado isto, finalmente a dieta começou, a dieta de Augsburgo, de 1530. O imperador Carlos V, rodeado pelos eleitores e pelos príncipes, deu uma audiência aos reformadores protestantes. A confissão de fé destes foi lida na Assembleia. As verdades bíblicas foram apresentadas e os erros papais foram expostos. Este foi o mais importante dia da Reforma e um dos dias mais gloriosos na história do cristianismo. Poucos anos tinham passado desde que Lutero, o monge de Wittenberg, tinha se apresentado só perante a dieta de Worms. Agora, no seu lugar, estavam os mais nobres e os mais poderosos príncipes do Império. Lutero tinha sido proibido de comparecer em Augsburgo, mas ele estava presente como o principal autor da Confissão de Augsburgo. Tinha sido ele, com Melanchthon e outros teólogos protestantes luteranos, que tinham redigido esta confissão, e ela seria uma clara expressão da fé protestante daqui em diante. Depois da leitura da confissão, declarou um bispo favorável ao papado. Ele disse o seguinte: tudo o que os luteranos disseram é verdade, não o podemos negar. Um outro adepto de Roma perguntou ao Dr. Johannes Heck, o mais destacado teólogo papal. Perguntou-lhe o seguinte: consegue refutar com argumentos sólidos a confissão apresentada pelos protestantes? Heck respondeu: com os escritos dos apóstolos e dos profetas
Não. Mas com os escritos dos pais da Igreja e dos concílios, sim. Responder então aquele que o interrogava. Compreendo muito bem. Então, segundo a opinião do Dr. Eck, os luteranos estão baseados nas Escrituras e nós, os católicos, não. Em resultado da leitura da Confissão de Augsburgo, mais alguns príncipes da Alemanha foram ganhos para a fé reformada. O próprio imperador declarou que os artigos da Confissão eram simplesmente a verdade. A Confissão foi traduzida em muitas línguas e, graças à recente invenção da imprensa, circulou por toda a Europa Ocidental. Desde então, ela tem sido aceita por milhões de crentes como expressão da sua fé reformada, da sua fé protestante. Deus ouviu as orações dos seus servos. Ele deu aos príncipes e aos teólogos protestantes a graça e a coragem para manterem a verdade em face de todos os obstáculos, fossem esses obstáculos espirituais ou políticos. Os reformadores protestantes construíram sobre a pedra de esquina Jesus Cristo e os poderes do inferno não conseguiram vencê-los. E foi assim que, como ficámos a saber, os príncipes que aderiram à reforma passaram a ser considerados como os príncipes protestantes. E a Igreja Reformada, a Igreja Luterana e depois as outras igrejas que saíram também da reforma, como a Igreja Calvinista, passaram a ser chamadas igrejas protestantes, por causa do protesto que os príncipes fizeram na dieta que nós, nas duas dietas que nós abordámos neste programa com algum detalhe. E por isso é que, como perguntava a semana passada uma nossa querida irmã, porque é que os protestantes são chamados assim? Precisamente por causa deste protesto dos príncipes, que foi feito em favor da defesa da reforma e das crenças reformadas trazidas à luz por Lutero e pelos seus colegas teólogos protestantes. No próximo programa, vamos sair da Alemanha, mas vamos continuar com a história da reforma. Vamos abordar o movimento da reforma protestante na França. Vamos descobrir como é que ocorreu esse movimento, quem é que fez parte dele, quais foram os reformadores que se destacaram em França, e vamos ver também a história do avanço e dos recuos também da reforma em França, e vamos descobrir porque é que, ao contrário do que aconteceu em parte da Alemanha, a França não foi totalmente reformada pela aceitação da doutrina protestante. Vamos estudar isso na próxima semana. Convido todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, a juntarem-se a mim na próxima semana a esta hora para estudarmos então a reforma em França.